Olá, hoje vamos iniciar a nossa quarta aula, okay, sobre o projeto de sistemas computacionais e o assunto abordado será memórias. Quais os objetivos dessa aula? Vamos apresentar uma visão geral, tá, dos sistemas de memória, basicamente focando memória interna, quanto aos tipos, quanto à organização e técnicas de correção. E memória externa, também relacionada a tipos, RAID, que é um arranjo de discos e as suas respectivas tecnologias. Bom, como visão e introdução inicial, vamos definir o que seria um sistema de memória, que é o termo genérico para designar um conjunto de componentes de um sistema computacional capaz de armazenar programas de forma temporária ou permanente. Ou seja, um sistema de memória ele faz toda a parte de armazenamento de informação, seja de forma permanente, se um disco secundário, ou em memória principal ou interna, relacionado à informação temporária. Bom, quanto aos tipos de uma visão geral, quais são as características quanto a sistemas de memória? Ela pode ser classificada quanto à sua localização, basicamente interna, com registradores de processador, ou seja, dentro da CPU, memória principal e a memória cache. A memória cache pode ser tanto interna, a CPU, quanto mais próxima possível. E as externas, pode ser relacionada a discos óticos, discos magnéticos, fitas, quanto à capacidade, classificado, quanto ao número de palavras, ok? Que ele pode ser recuperado, e quanto ao número de bytes, ok? Quanto à unidade de transferência, você pode ter transferência em relação a um conjunto de palavras ou um bloco, que é um conjunto de palavras também. E as formas de endereçamento, ou melhor, o modo de acesso, pode ser sequencial, ok? A forma sequencial, ou seja, você tem um tempo de acesso até a posição onde você queira e a partir dali esse tempo de acesso é obtido de forma sequencialmente. Por exemplo, o mais usado é em fita, ok? Ou direto, tá? Também você tem um sistema no qual você também tem uma localização, só que aqui o endereçamento é específico. Um tipo específico de utilização, no caso aqui, é HD. Acesso aleatório, que é basicamente memórias semicondutoras, onde o tempo de acesso basicamente é independente do acesso anterior. Aqui não, nos outros dois é dependente. E o associativo, que é em função do conteúdo. Aqui, basicamente, temos como categoria as memórias cache, okay? Que usa o princípio de localidade. Ou seja, o princípio de localidade, a gente vai ver um pouquinho na aula 7, ele tem como princípio que referências, tanto de dados como de instruções, tendem-se a se localizar num determinado agrupamento. Esse agrupamento tenta se repetir. Imagine, por exemplo, loops, dentro de um programa de alto nível, acesso a arrays, a vetores. Então, esse agrupamento ele permanece em memória e a tendência é que esse acesso, permanecendo a essas instruções, o acesso seja num tempo limitado, seja constante. Okay? Quanto ao desempenho, você tem o tempo de acesso. Okay? O tempo de acesso é desde o momento onde você coloca o endereço até a obtenção de informação. O tempo de ciclo, que é além do tempo de acesso, mas há algum tempo adicional, por exemplo, relacionado ao barramento. Tipo físico pode ser um semicondutor, pode ser um disco magnético, pode ser um disco óptico ou magnético óptico. E quanto às características físicas, pode ser volátil, ou seja, não tendo a alimentação e energia, a informação é perdida, e o não volátil ele permanece sem a energia. Pode ser apagável, ou seja, você consegue alterar, e não apagável. E quanto à organização, é como os módulos de memória são organizados. Bom, em termos de hierarquia, agora vamos falar um pouco de hierarquia de memória. Basicamente, em um sistema de hierarquia, a gente tem dois tipos. Okay? Nós temos memórias internas, que são acessíveis diretamente pelo processador, tá? Okay? Quanto à memória principal, memória cache, por exemplo. Externas são acessíveis pelo processador agora por meio um módulo de entrada e saída. Okay?
também é denominada de secundária ou memória auxiliar. Ok? E a hierarquia de memória, como ela é organizada, né? Em relação ao sistema de memória, a gente tem que tempo de acesso mais rápido, né? Maior o custo por bit. Tá? Vamos falar aí em termos de custo financeiro. Maior a capacidade, menor o custo por bit. E maior capacidade, tempo de acesso mais lento. Okay? Dado essas características, a gente pode enxergar a hierarquia de memória como uma pirâmide. Okay? No topo dessa pirâmide, a gente começa com os registradores, né, que são internos à CPU, memória cache, né, mais abaixo, a memória principal define, né, no caso aqui, a memória primária, e aí começa a memória secundária, né, com disco magnético, fita magnética, etc. Perceba que a base, né, dessa pirâmide é mais larga, okay, em relação ao topo, por isso que está em formato de pirâmide. O que nós temos, né, descendo, né, que é a visão aqui no caso top-down, ao qual me refiro, você descendo essa pirâmide, você tem uma maior capacidade, por isso que a base é mais larga, e o tempo de acesso também é maior. Okay? E quando você sobe, né, parte da base para o topo da pirâmide, você tem o custo mais elevado e a frequência de utilização, aquele princípio de localidade que eu acabei de falar, é maior. Por isso que, né, que as memórias cache são mais rápidas e, portanto, né, precisa-se de uma quantidade menor. Okay? Na sequência, né, vamos falar agora um pouco sobre memória interna. Okay? A memória interna ou memória principal, basicamente a gente chama de núcleo ou core. Okay? Tempo de acesso e capacidade são menores, obviamente estou analisando em relação às memórias externas. Basicamente é utilizada para armazenamento temporário de informação. E nós, né, categorizamos basicamente memória de acesso quanto, né, a semicondutores em dois tipos. Aquilo que a gente denomina memória RAM dinâmica, ou traduzindo do inglês, dinâmica Random Access Memory, né, são mais lenta, mais densa e mais barata em relação à seguinte, que é a memória RAM estática, né, ou SRAM também determinada, né, como Static RAM. Elas são mais rápida, mais densa e, portanto, mais cara. Qual a principal utilização da memória SRAM? É para a memória cache. Ela basicamente a memória SRAM baseada em circuitos lógicos, né? Por exemplo, em flip-flops. E a memória RAM dinâmica, basicamente, né, são dispositivos baseados em capacitores. Okay? Esses capacitores, com a carga, né, da informação, ela tende o capacitor a se descarregar, então ela precisa de um processo de refresh, né, ou de reatualização frequente. Bom, vamos ver uma unidade básica para a gente entender um pouquinho melhor, né, como é composto, né, um sistema de memória. Tá? Basicamente, ela armazena dados binários, ou seja, 0 e 1, ok? Basicamente, ele tem, né, terminais de seleção e de controle. De seleção, que se seleciona qual célula ela vai ser lida ou escrita, e de controle, né, indica, né, qual a forma ser uma forma de leitura ou uma forma de escrita. Aqui nós temos um desenho básico, né, no qual você tem duas células, ok? Você tem um processo de seleção, né, que seleciona ou esta célula ou esta. Por exemplo, né, você precisa de um bit para selecionar entre as duas. Bit 0 selecionaria esta célula e bit 1 essa. E uma de controle, né? Por exemplo, 0 pode ser leitura e 1 como escrita. Aqui é um quadro geral, né? Este quadro geral, que demonstra os tipos, né, de memória, qual a sua categoria, a forma de apagamento, né, ou eliminação de informação, mecanismo de escrita e a sua volatilidade. Né? Quanto a pagamento, ou seja, se você pode atualizar ou não, né, o tipo de mecanismo de escrita utilizado, okay? E a volatilidade em relação se a memória é volátil ou não volátil. Volátil, ou seja, a informação se perde com a falta de energia, e o não volátil não se perde. Basicamente, nós temos a memória de acesso aleatório, que é a RAM, ela é tanto de escrita e leitura, e ela é feita uma forma de apagamento através de eletricidade, né, ou eletricamente, e a gente faz a nível de byte. Tá? A memória ROM, né, é uma memória somente de leitura, não é possível o apagamento, ela é feita através do sistema de máscara no processo de fabricação. Ou seja, você já tem uma estampa, essa memória é replicada no processo de fabricação, portanto, né, o grau de alteração
né, o custo, né, é muito alto para você. Você teria que fazer uma nova estampa, né? A memória pode ser também como o ROM programável, que a gente chama de PROM, né? Basicamente, o que ela tem? Ela é memória de uma memória somente de leitura, ok? Ela é gravada eletricamente, ok? Na sequência, a gente tem aquilo que a gente chama de PROM apagável, o EPROM. Ela trabalha, né, também, né, com memória de leitura, e ela é apagada através de luz ultravioleta. E aqui você grava de forma elétrica, né, através de um carregador de EPROM. Na sequência, você tem aquilo que a gente chama de PROM eletricamente apagável, de EEPROM, né? Basicamente, você consegue, né, fazer o tipo de apagamento a nível de byte, ok? E, por final, né, que a gente chama de memória flash, no qual, né, o apagamento da memória é feito a nível de bloco. A memória flash é muito utilizada, né, para quem usa celulares, PDAs, né, até o pendrive, né, atualmente a utilização é muito frequente dela. Okay? Aqui a gente tem como exemplo, né, interno, você tem uma memória DRAM típica. Aqui é uma memória DRAM de 16 megabits. Okay? Para você ter 16 megabits, o que eu estou considerando? 4 mega, né, com 4 bits. Okay? Então você tem 4 bits aqui de entrada. Esses bits, os 4 bits simultaneamente, que podem ser lidos ou escritos, né? Okay? Pode ser como saída ou como entrada. Para você, né, internamente você tem um array, tá? Esse array é de 2048 por 2048, ou seja, para você endereçar 2048, você precisa de 11 linhas de endereçamento. Só que 11 linhas de endereçamento, você consegue endereçamento de 2048. Então, como que eu faço? Né? Para o array eu preciso, né, tanto uma linha, quanto coluna para você fazer o acesso. Tanto linha quanto coluna. Então, na verdade, eu preciso duas formas de endereçamento sequenciais para você acessar cada elemento dentro do array. Como isso é feito? Através de um processo de temporização, onde você tem uma entrada aqui adicional, né, que seleciona a linha, outra que seleciona a coluna, aí você tem acesso especificamente à informação dentro do array. Aí você pode tanto escrever, né, que é o WE, o Write Enable, ou quanto ter a informação de saída, tá? A leitura. Então, dependendo, né, temporização desses dois, e aí, se é escrita ou leitura, você tem acesso à informação. Ok? Bom, toda informação, né, com referência, informação interna de uma memória, ela pode ter algum tipo de erro. Tá? Esse tipo de erro pode ser permanente, ou seja, fisicamente, né, dentro da memória, ela é alterada e ela fica, né, em 0, 1 ou setada em 0 em 1. Okay? E não se altera. Isso vai ser encarado como um erro. Ou pode ser também um erro não permanente. Por exemplo, um erro aleatório que é não destrutivo. Significa, por exemplo, um presente, por exemplo, de fonte, um bit naquele instante alterado, mas não significa que teve uma alteração permanente. Okay? E interessante é como um sistema computacional faz esse tipo de correção. Tá? Qual é a ideia básica aqui? Imagina que você tem uma palavra composta de m bits, tá? Um código, né, de correção vai ter k bits que você também tem que armazenar, então você precisa armazenar n mais k bits. Okay? O que pode acontecer dentro de um processo de armazenamento? Nenhum erro detectado, ou seja, não teve nenhum problema, seja permanente ou não permanente. O erro detectado, ele pode ser, isso é importante, né? Corrigir, ou seja, quando eu tenho um erro, né, é possível corrigir. E quando existe 2 erros, o primeiro erro pode ser corrigido e o segundo, no máximo, ser detectado. Internamente, como você tem, ou qual é o funcionamento? Você tem entrada de informação, você tem uma função que calcula a paridade, a gente vai comentar isso na sequência, em função da informação armazenada. Então, você armazena a palavra da informação, mais essa informação de paridade, tá? Que é o código de controle. No momento da recuperação da informação, você recupera a informação e também recupera o conjunto, o número de bits armazenados. Em cima desse conjunto de dados é recalculado novamente a paridade e existe uma comparação atual em relação ao anterior.
Se essa comparação for determinada que existe um erro, ele é sinalizado externamente. Tá? Se for de 1 bit, né, essa informação passa por um corretor, ou se não tiver nenhum erro, a saída passa inalterada. Okay? Como que funciona, né, no caso, esse processo de correção? Tá? Basicamente, a gente denomina isso como o mais conhecido como código de Hamming. Okay? O código de Hamming também é denominado como Single Error Código Correcting. Okay? Basicamente, vamos pegar 4 bits de informação que você tenha que armazenar. Então, basicamente, com 4 bits, você precisa de 3 bits de correção. Então, imagina aqui no caso, você tem 3 regiões, região A, B e C. O bit de paridade é calculado da seguinte forma. Se o número na paridade for par, eu armazeno 0. Se for ímpar, eu armazeno 1. Então, aqui eu vou armazenar 1, né? Vou armazenar 1. Aqui são 2, né? Vou armazenar 0. E aqui são 2, eu vou armazenar 0. Vamos supor que, em uma determinada situação, ocorra exatamente um erro. Ou seja, o que era 1 aqui virou 0. Aí, como que faz, né, o código de Hamming? Ele faz novamente um cálculo, né? Aqui um cálculo em relação à paridade. A paridade agora vai ser o quê? Aqui, no caso desse cara aqui, vai ser par, opa, né? Estava armazenado 1, e aqui vai ser ímpar, opa, aqui é 0. Então, ele vai determinar que essa posição obteve um erro. Então, o erro foi detectado e, por ser um bit, pode também ser corrigido. Okay? Esse quadro geral, agora a gente apresenta um quadro geral em relação ao tamanho da palavra, em relação ao código de erro, o número de bytes adicionais. Né? Por exemplo, se tiver uma palavra de 8, se precisa de um bit de verificação de 4, perceba que tem um aumento, né, que é aumento de 50%. Né? Você consegue, para ter verificação, ou seja, né, um segundo bit, você precisa de 5 bits, ou seja, um bit a mais em relação a um bit de correção. Aqui o código de bit, correção de 1 bit e detecção de bit duplo. E você tem um aumento de 65%. Perceba que conforme você vai descendo, né, aumentando o número de bits, né, o bit de verificação também tem aumento, mas aumento proporcional é muito pequeno, ou seja, vale a pena, tanto para correção quanto para detecção, vale a pena usar esse tipo de método. Okay? E quando você tem 2 bits, okay, você tem um código SEC DEC, ou seja, o DEC aqui se refere Double Error Detecting. A ideia básica, vamos pegar o mesmo exemplo com 4 bits. Então, assim, você tem, né, como o quadro anterior, né, você tem os 4 bits, vou adicionar um bit a mais aqui. Só que esse bit a mais vai levar em consideração não só a informação no cálculo de paridade, mas também os bits de paridade individuais em cada setor. Então, aqui você vai ter 3 bits, ok? Então, a paridade é 1. Vamos supor que você teve um erro duplo, né? Erro duplo aqui no caso. Um erro duplo aqui, né, mudou de 1 para 0 e aqui de 0 para 1. Então, o cálculo, né, individual vai detectar, aqui no caso, um erro exatamente nesse bit aqui. Ó, okay? Por quê? Aqui vai mudar, que era, né, basicamente, aqui passou para 1 e aqui passou para 0. Okay? Aí o que acontece? Com a correção aqui viraria 1, então você teria um erro adicional. Esse erro adicional, né, pode ser detectado exatamente por esse bit extra. Porque acontece? A informação original que a gente tinha, que aqui tem 3 bits, então a paridade é 1. Como agora, né, com o bit original, tá, esse bit original aqui em 1, tá, a paridade é par, ok? São 1, 2, 3, 4. Então aqui vai dar a informação de detecção do bit extra. Okay? Bom, quanto à memória externa, tá? Ou a gente também denomina de memória secundária ou auxiliar, nós temos que o tempo de acesso é mais lento, maior capacidade, e ele armazena uma grande quantidade de informação. Okay? O mais conhecido que nós temos, né, é a gravação através do meio magnético. Qual a ideia da gravação do meio magnético? Né? Você pode ter uma cabeça de leitura-gravação ou cabeças separadas. A ideia é que no momento da gravação, você tem uma bobina e dependendo do passando em cima da corrente, existe um processo de campo magnético e esse campo polariza exatamente o meio aqui, né? Formado, né,
pelas trilhas da fita magnética. Dependendo do sentido, você tem um sentido de polarização, que designa o 0 ou 1, né, binário. E mesma coisa no momento da leitura, né? Dependendo da magnetização, é produzido um sentido de corrente. Tá? E esse sentido de corrente, né, ele varia de acordo ou tem a sua resistência modificada. Ou seja, né, no caso específico, você altera a tensão, e aí você também tem a identificação se é 0 ou 1 armazenado. Okay? Aqui, basicamente, a gente tem, né, a exposição, né, de um disco. Okay? Aqui, esse disco, basicamente, ele é formado por trilhas, que são, na verdade, trilhas, né, formado de trilhas. Nessas trilhas são, na verdade, conjunto de anéis concêntricos. Okay? Cada trilha é dividida em setores, em determinados setores. Normalmente, ele é formado de 512 bytes. Tá? E existem lacunas entre, né, setores e entre trilhas também. Okay? Aqui, na verdade, eu estou apresentando um quadro de como é formada uma gravação. Por exemplo, aqui estou pegando um fabricante, né, da Winchester, né, da Seagate. Aqui, basicamente, você tem um índice, um pulso de índice, que designa no início da trilha. Aqui é composto, né, de 30 trilhas, começando de 0 a 29. Tá? Aí vamos dar uma olhada um pouquinho mais internamente. Né? Se tem identificação do setor, basicamente o que você tem dentro desse cara, né, dando uma visão dentro desse campo, você tem um byte de sincronismo, que identifica, né, o início da trilha. Okay? Aqui, basicamente, você tem, né, o número da trilha como informação armazenada em byte, cabeçalho, o setor e um código, tá, de detecção de erro. Isso, né, é o início da trilha. E as informações, que são os campos de dados. Né? A ideia básica também, você tem um byte de sincronismo, a informação em si e também um código de CRC. Observe que, como sendo 512 bytes de dados, essa parte de controle, você tem um total, né, de 600 bytes por setor. Okay? Bom, como é composto um disco, né, no caso, um HD? Basicamente, você tem uma série de superfície de discos e um conjunto de cabeças. Tá? Então, essas cabeças, né, se direcionam a uma determinada posição, e nesta posição, né, idêntica, né, a cada disco, é feita a leitura ou gravação. Okay? Bom, e a parte de array de discos, né? Qual a ideia do array de disco? Basicamente, a ideia do array de disco é você ter ganho em desempenho adicional através de utilização de múltiplos discos. Ou seja, se você tiver múltiplos discos, né, e eles operarem de forma independente em paralelo, você ganha tanto o acesso de leitura quanto escrita. Tá? Desde que essas solicitações podem ser tratadas em discos separados, através de uma única solicitação, tá, de acesso. Se você tem uma grande variedade de modos, eu vou mostrar alguns deles, e a grande benefício é a confiabilidade, ou seja, a recuperação de informação. Okay? Bom, o mais utilizado é aquilo que a gente chama de RAID, né, que é Redundant Array of Dependent Disks. Tá? É um padrão de mercado. Qual a ideia básica? O array tem um conjunto de discos, tá, que são identificados de forma única, tá, pelo sistema operacional. Os dados são distribuídos nesses discos, né, ou esses discos são denominados como array, e essas informações distribuídas a gente chama de processo de intercalação. As informações são armazenadas em stripping. Okay? E a capacidade de redundância, né, de informações que vai ser feita, né, por um código que a gente vê de Hamming ou código de paridade. Aqui, basicamente, são os tipos de disco. Você tem o RAID 0, que é o primeiro. Perceba, né, que ele não tem nenhum sistema de redundância e você usa os diversos strips distribuídos, né, entre os discos, ok? E não tem nenhuma informação redundante. O RAID 1 já você tem, né, 100% de redundância ou espelhamento, ok? Entre os strips, por exemplo, 0 aqui, ó, no disco espelhado e assim sucessivamente. E o RAID 2, né, o que ele usa? Um princípio como a leitura simultânea, tá, bit a bit. Então é feito um cálculo, né, através do código de Hamming que eu tinha comentado anteriormente. Por uma primeira posição, uma determinada posição de leitura, também é gravado respectivos códigos. Aqui, no caso, os streams são muito pequenos. Okay? O RAID 3 também, né, basicamente usado, qual a diferença do RAID 2 para o 3? Que você só usa um disco a mais, tá, de paridade. E o RAID 4? Ali eu trabalhava com informação a nível de bit, aqui eu vou trabalhar com nível de bloco.
Então, para o mesmo conjunto, né, de blocos, eu gravo, né, uma paridade em relação a esse bloco. Qual a diferença para o RAID 5? RAID 5 significa que eu não vou ter um disco único de paridade. Eu vou distribuir, né, a informação redundante entre discos. Okay? E o RAID 6, como característica básica, né? O que eu faço? Eu vou ter dois códigos de erros diferentes. Okay? Tanto, por exemplo, o código de verificação de IP e Q. São dois códigos diferentes. Esse, por exemplo, é usado para aplicações de alta disponibilidade. O RAID 1, por exemplo, né, onde você precisa de grande throughput de informação. Okay? Bom, para a gente fechar, tá, a gente vai falar um pouquinho só de memória externa quanto à parte de CD. Aqui uma ideia básica. Basicamente, né, o CD é o Compact Disc, ele aqui é formado, né, ou é utilizado com laser de baixa potência. Aqui você tem um quadro, né, no qual você tem uma janela, tá? Aqui você tem formado pistas e sulcos, né? Os sulcos, né, aqui no caso, são superfícies ásperas onde você tem uma dispersão da luz. E as pistas, né, no caso aqui especificamente, onde você tem uma superfície lisa, onde você tem a concentração. Então, a medida através, aqui no caso de um fotorresistor, né, intensidade alta ou baixa, designa exatamente, né, o 0 e 1 da gravação realizada dentro do caso aqui do CD. Aqui eu estou, por exemplo, resumindo, o quadro começou exatamente com o CD, né, com o Compact Disc, basicamente para gravar áudio. Aí tivemos na sequência o CD-ROM, que não era gravável, e aqui você tinha como aspecto principal alguns tipos de correção de erro. Aí veio o CD-R, né, que é a parte regravável, o CD-RW, né, se você podia gravar mais de uma vez, o R era apenas uma vez. Aí surgiu-se, né, o DVD, com maior capacidade, se for dupla face até 17 GB. Tá? O DVD-R, ou seja, você poderia gravar uma vez, o RW mais de uma vez, e por final, né, o Blu-ray, né, que a ideia básica é aumento significativo de armazenamento. Okay? Essa aula foi baseada no Stalins, exatamente, né, nesses capítulos. Okay? E a próxima aula nós iremos falar sobre unidade lógica e aritmética, ok? Mas basicamente em relação a conceitos de implementação. Muito obrigado.